ângulo habitacional, a prefeitura tem 41 imóveis. A prefeitura tem 41 imóveis, 41 mil imóveis, e nós vamos fazer permuta diária para a gente fazer a maior revolução na habitação aqui na cidade de São Paulo. É uma promessa minha pessoal, tá? Fiz isso na África e estou cumprindo. Independente de vocês quererem eu como prefeito ou não, eu vou ajudar, vocês vão ter que engolir, cara. Nós vamos desfavelizar São Paulo. Ninguém vê sua boca. Sabe o que é favela? Favela é a ausência do Estado. Nós temos lá no plano de governo uma comunidade forte. Nós vamos criar centros olímpicos nas periferias, naquilo que a gente chamava de favela. Nós vamos redesenhar esses lugares. Essas pessoas vão receber investimento. O governo atual está com muito ciúme do teleférico, porque o teleférico não é solução de transporte para a cidade, é para honrar as comunidades. Por que essas pessoas elas continuam aí? Porque o Estado não está lá. A família começa a ter mais de 5 mil de renda, não aguenta, cara, porque no final de semana não dorme, com tanto de pancadão, com tanto de gente que atrapalha eles. Aí, quando alguém começa a prosperar, eles vazam desses lugares, eles vão embora. E aí a gente não consegue desenvolver os lugares, porque não tem renda nem do governo e nem das pessoas. A gente não tem as escrituras. E o fato de não ter as escrituras faz com que eu não consiga pôr empresas. Nós vamos criar um cinturão empresarial de 120 quilômetros em volta de São Paulo, que é um amortecedor de fluxo. Para quê? Vou pegar as empresas, nós vamos trazer empresas do Brasil inteiro, empresa de fora. Vocês vão me ver trazendo empresas do mundo inteiro para cá, para ter emprego nas regiões periféricas. Qual que é a solução disso? Diminuir o estresse desses trabalhadores, ficam 3 horas no trânsito, fazer a pessoa desfrutar mais, ter mais tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. E acima de tudo, todas as empresas que entrarem nesse cinturão, eu vou fazer convênio com o Estado e com o governo federal. Nós vamos trazer incentivos, se é ICMS com o Estado ou ISS com a prefeitura. Se ele tiver mais de 80%, presta atenção, de funcionários que moram num certo raio que a gente vai decidir, essa empresa vai ser beneficiada. Ou seja, nós vamos fazer essas empresas ajudar nesse redesign aí das periferias. Isso vai diminuir, ó. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Se tiver oferta de emprego, 2 milhões de empregos em 1.460 dias, vai cair a criminalidade de forma absurda. Então, assim, esse é um grande tempo para São Paulo. Esses caras estão aí. Nunes é um fantoche. Ontem ele estava pedindo ajuda por Lula para me parar. O governador Tarcísio estava pedindo a ajuda de Flávio Bolsonaro para me segurar, é nítido, já está aí na imprensa. Ô Tarcísio, eu te ajudei na sua campanha, cara. Eu sei que você quer que seu candidato ganhe, mas pelo menos não me ataque. Para de fazer piada com a minha cara. Para de falar de montanha. Porque senão você vai ver a montanha de corrupção que eu vou mostrar nesses governos aqui. Esse negócio é muito ruim, respeita, cara. Você é um cara que eu continuo tendo respeito e tô sonhando todo dia. O carioca e o goiano, uma dupla imbatível para fazer o quê? Obra pro povo de São Paulo. Para de me bater, cara, você tem meu respeito. Eu já entendi que você tá apalavrado, fica apalavrado, mas não perde o respeito comigo não, porque eu te servi, tá bom? A entrada do Bolsonaro na campanha do Nunes mais próxima, ele deve gravar na televisão. O Nunes tem vergonha dele. Você acha que isso muda alguma coisa? Pode... Muda, vai criar uma revolta, porque quanto mais o Bolsonaro chegar perto dele, mais eu vou mostrar a cartilha do Nunes, de ideologia de gênero, de abortista, de tudo que o Bolsonaro repudia. E tá estranho, porque todo mundo está querendo uma posição do Bolsonaro. Eu não estou pedindo para ele me apoiar. Zero, não pedi para ele apoiar. Agora, é assim, é igual você misturar óleo com água. É uma denúncia, assim. Se você misturar água com água, não dá para saber o que está acontecendo. Mas quando você mistura água com óleo, é terrível. Uma gota de óleo torna impura 37 litros d'água, para você ter uma noção. Uma gota de óleo. Agora você imagina 12 partidos políticos que não tem nada a ver com o presidente. De um lado, ele já está apalavrado e do outro os caras estão com vergonha dele. É terrível. Bolsonaro nunca foi chamado para uma reunião de estratégia. E ontem ele pediu ajuda. O Nunes está tão desesperado que ele pediu ajuda para o Lula que eu não estou entendendo mais nada. Como é que está Kassab junto? Kassab prejudicou o presidente da República. Ele poderia ter resolvido uma questão no parlamento, ele acabou prejudicando o Bolsonaro. Tá todo mundo, Milton Leite do mesmo lado, Kassab, Tarcísio, Lula, eu não estou entendendo mais nada que esses caras estão aprontando. Eu que estou estudando esse jogo tem 2 anos, todo dia, sem falhar, eu não, quer dizer, na hora certa eu posso falar o que está acontecendo, mas eu não estou entendendo a lógica por trás do Bolsonaro, com aquela coragem toda, não arrebentar essa corda logo. Tá parecendo que a direita tá querendo ser esquerda, não sei, também não tô entendendo. Os caras têm interesse. Tem gente aí nos partidos que precisa defender parente, é um pouquinho complicado esse negócio, esse é o recado. O Nicolás Ferreira acabou não dando uma opinião sobre as eleições aqui, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Ele deu, ele veio, o Tarcísio pediu para ele vir, e ele falou, não vou me comprometer com o Nunes, que ele não é bobo, ali é um cara inteligente e vai ser presidente em 2034, se quiser anotar o ano, ali é um cara inteligente, tem meu respeito.
Mesmo o Tarcísio pedindo para ele não quis de forma nenhuma gravar vídeo com o Nunes. Porque ele não é bobo, ele é um cara que é o futuro, ele é uma reserva de futuro nosso. Você pretende ser candidato a presidente em 2026? Não. Eu vou ser presidente, não vou negar isso nunca. Eu vou construir, eu já parei com a minha vida privada e estou me lascando na vida pública. Vou aprender, vou mostrar para todo mundo que São Paulo tem jeito. Sabe o que vai acontecer? 5.567 cidades vão ter que copiar o que a gente está fazendo aqui. Vai ser obrigatório. Vou explicar por quê. Porque aqui é o lugar mais difícil da América do Sul. E aqui vai funcionar e vai todo mundo falar, o homem provou que tem jeito. Eu vou dar minha vida nesses 4 anos para provar isso. Mas se não é em 2026, então quando o senhor vai concorrer? Deus vai saber. Deus vai saber. Tá começando os cabelos brancos aqui, ó. Eu acredito que quando tiver tudo branquinho vai ser o ano. Tá bom? E eu não sou político profissional e também nem quero ter essa carreira. Acho que eu vou servir o povo por algum tempo. E a minha vontade é de multiplicar talento e colocar muita gente na política, para depois sair em paz. E o recado que eu mando para todos os comunistas, escolha uma nação comunista e vá morar nela, porque aqui não seremos comunistas. Aqui é uma nação do avivamento, aqui é uma nação rica, próspera. Nós somos computadores de última geração como o povo, só que o nosso Windows é 95. Deixa que eu vou reinstalar o Windows para todo mundo, tá bom? Você tem candidato preferido para o segundo turno, se houver segundo turno? Aonde? Qual cidade? Aqui em São Paulo. Não tem segundo turno. Mas se tiver? Se tiver, cara, você vai ser o primeiro cara a me perguntar. Vai ter uma comoção internacional, alguma coisa, que é um meteoro aqui, só se for. Não, mas sério, se tiver segundo turno, quem que você prefere? Você sabe o que é metafísica? Não, mas quem que Não, eu tô o te senhor fazendo uma preferia? pergunta. Você sabe o que é metafísica? Eu não sei, cara. Por isso que você está fazendo essa pergunta. Quem que o senhor preferia pegar em um hipotético segundo turno? Não vai Nunes ter, ou Guilherme não Boulos? vai ter segundo turno. Não existe segundo turno. Se eu fosse um cara fraco igual o Nunes, eu ia te responder. Se eu fosse um cara emasculado como o Boulos, eu te responderia. Você está entendendo? Cara, eu não sou o melhor cara para ser o prefeito dessa cidade. Deve ter 10 mil pessoas mais capacitadas que eu. Agora, entre esses candidatos, como é que faz para perder uma eleição dessa? Como é que faz para ir para segundo turno com o povo desse? Eu avisei antes, todo mundo estava achando gracinha. A subida foi exponencial. Vou te dar uma aula sobre exponencialidade. Primeiro eu tenho uma evidência, depois eu tenho um fato e depois eu tenho uma dobra. Se eu repetir o que eu fiz até agora 2 vezes, eu consigo bater 3 milhões de votos, que significa eleição no primeiro turno. Vai acontecer. Se depende de mim, do povo, vai acontecer. Perseguição só ajuda. Não existe possibilidade. A possibilidade é um caminho que você cria com a sua mente. A sua mente é um portal que você cria realidades nela. Não existe essa realidade. Eu não criei, não admito entrar ninguém nela. Se você tiver afim, grite com a sua cabeça. Eu quero ver se você tem energia para bancar. É igual o cheque tem que ter fundo. Isso é metafísica. Não curvo para essa linha. Não existe essa linha na minha cabeça. Candidato, mas a decisão, querendo ou não, deu uma atrapalhada ali nos seus principais canais de divulgação. Nossa, eu tô tão animado. O senhor não tem horário de televisão, o senhor se apoia muito nas redes sociais e, querendo ou não, o senhor saiu de 13 milhões até ali na última vez, sua conta do Instagram estava com um pouco mais de 1 milhão, né? Isso não atrapalhou um pouquinho? Em 15 horas já está com 2 milhões. E está com engajamento. Deixa eu te ensinar um negócio. Olha o tanto que é bom perseguir sem saber o que está fazendo. A minha conta é maior que qualquer outro candidato, de qualquer outro. Em 15 horas bateu 2 milhões, só que tem um segredo que eu tenho que contar para vocês. Uma conta que bate 2 milhões em 15 horas, ela tem um engajamento maior do que uma conta de 30 milhões. Então, os stories, o acesso, as visualizações da conta estão maiores do que as minhas contas todas juntas, de YouTube, Facebook, todas juntas. Anteriores. Isso, vocês estão entendendo, vocês me deram uma ajuda tão grande que eu não sei nem como agradecer. Esse é um problema. Vocês estão entendendo? Eu tenho Não tem 40 como. mil inscritos e tem 21 mil pessoas assistindo. Ontem vocês viram a censura acontecendo ao vivo, tinha 180 mil pessoas só em 2 redes sociais. E aí no meio da live, eu nunca vou esquecer a cena assim, ó, a live diminuindo e fechando. Eu nunca vou esquecer dessa censura, isso foi uma censura. Mas eu vou ser benevolente entendendo que está faltando uma reciclagem na turma que não entende de rede social e me põe à disposição para ajudar nessa reciclagem aí. Quando Tá o bom? senhor fala vocês me ajudaram, quem são vocês? Você imagina quem está orquestrando isso. É sempre os esquerdistas. Tiro é só no Trump, facada é só no Bolsonaro, tomar a rede social é só comigo. Por que vocês não estão noticiando assim? Primeiro candidato da história que é uma ameaça e perde suas redes sociais, que é ser o único meio de comunicar com o povo. Não vi uma notícia. Quando eu falo doideira para esses candidatos, vocês me chamam de palhaço, vocês todos da imprensa. Tiram 1% de vocês, tá? 99%. Vocês fazem o quê? Vocês falam assim, ele é um palhaço, ele está fazendo um circo. Aí o Nunes me xinga, mudou a estratégia. Vocês estão de brincadeira.
Sabe qual é o problema de todo mundo? É porque eu sou um dos homens mais ricos do país e tenho um problema. Eu estou do lado dos nobres e estou do lado dos pobres, porque eu já fui pobre. Se me chamar para baixaria, eu sou o melhor, já fui pobre. Eu não tenho nenhum problema com reputação, eu vou arrebentar. E eu quero que vocês lembrem o seguinte, todas as vezes que alguém fez gracinha comigo, eu devolvi. Nenhum debate, nenhuma discussão, eu comecei briga nenhuma, só que eu tenho a arte da guerra, eu termino todas. E aí, depois que o cara começa, eu escolho a hora que termina a guerra. Então, o Boulos não foi fazer gracinha, esse é o Padre Kelmo, então vai tomar uma exorcização aqui, seu demônio. O que acontece? Foi ele que criou, não foi eu. Aquela carteira de trabalho estava no meu bolso desde o primeiro debate, eu estava só esperando a bobeira dele. E tem surpresas nos próximos debates. Tá igual o final de Copa do Mundo, o Brasil inteiro está esperando os debates aqui. Pena que tem 3 covardes que são esquerdistas e amigos, decidiram no restaurante que não vão debater comigo. Deixa, se passar na minha frente, cada vez que aparecer no debate, vai perder 3 pontos, todas as vezes. Algo mais? Posso ajudar? O seu estado está sofrendo com queimadas, né? O Centro-Oeste está sofrendo com queimadas, assim como o Sudeste. O causador do Alzheimer, 93%. Também tudo. Queria saber um pouco das suas propostas para o meio ambiente e como você enxerga a questão do aquecimento global. Olha, se a gente não resolver o problema de ar e de água, a gente vai morrer todo mundo mais cedo. Então, as duas coisas aqui na nossa cidade que são urgentes, né? A gente não está na temporada de chuva, senão vai começar os alagamentos. E se chover antes de 6 de outubro, o Nunes vai ficar em quarto. Que aí todo mundo vai lembrar que ele não investiu na cidade. Nós vamos fazer essa cidade virar uma cidade esponja. Nós precisamos limpar nossos 4.000 mananciais de águas que tem aqui na região metropolitana de São Paulo, mais de 4.000. Não vejo ninguém falando que vai limpar o Tietê. Se o governo do estado não resolver esse problema, eu vou criar como se fosse a Sabesp de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vou resolver esse negócio só com a cidade. Está aqui meu apelo para o governo do estado, que eu não vejo nem terminar a obra do Rodoanel de 44 quilômetros, que desafogaria pelo menos 15% do trânsito de São Paulo. E aí, com essas criações desse cinturão de empresa, olha para você ver o tanto que isso é ecológico. Se a gente coloca esses 120 quilômetros de cinturão, em volta de São Paulo tem 177, que é o Mário Covas, o Rodoanel. Se a gente coloca isso, a gente vai fazer com que as pessoas de perto de casa tenham trabalho. Elas não vão ficar nesse trânsito e nessa poluição, porque a nossa frota hoje não é eletrificada. O teleférico é 100% limpo, 5 vezes mais barato que metrô, silencioso e não para. E vai trazer saúde mental para o povo. Você imagina, a gente tem que construir caixas, são caixas de brita para chupar essa água, porque a cidade foi construída em cima de rio. A gente precisa recolocar algumas pessoas que bateram laje em cima de rio, a gente precisa recolocar. Eu sou alguém que ama a natureza. E se não tiver isso, cara, a gente vai perder essa cidade. As pessoas vão ficar estressadas e lá vai gastar bilhões com saúde. Então, assim, para mim o meio ambiente é causa, não é efeito. E todos os anos eu não vejo ninguém fazendo isso. A prova é que esses esgotos estão aí completamente a céu aberto. Todas as periferias que eu vou, a primeira pergunta é: onde que está a água? Aí eles falam: que água? Eu falo: esgoto. Aí eu pergunto: quem mora há 20, 30 anos? Eles nadavam, pescavam lá. Mas hoje tudo é esgoto. Eu vou tratar isso aí, nós vamos resolver isso. Sim, nós vamos fazer um triângulo habitacional. A prefeitura tem 41 imóveis. A prefeitura tem 41 imóveis, 41 mil imóveis, e nós vamos fazer permuta diária para a gente fazer a maior revolução na habitação aqui na cidade de São Paulo. É uma promessa minha pessoal, tá? Fiz isso na África e estou cumprindo. Independente de vocês quererem eu como prefeito ou não, eu vou ajudar, vocês vão ter que engolir, cara. Nós vamos desfavelizar São Paulo. Ninguém vê sua boca. Sabe o que é favela? Favela é a ausência do Estado. Nós temos lá no plano de governo uma comunidade forte. Nós vamos criar centros olímpicos nas periferias, naquilo que a gente chamava de favela. Nós vamos redesenhar esses lugares. Essas pessoas vão receber investimento. O governo atual está com muito ciúme do teleférico, porque o teleférico não é solução de transporte para a cidade, é para honrar as comunidades. Por que essas pessoas elas continuam aí? Porque o Estado não está lá. A família começa a ter mais de 5 mil de renda, não aguenta, cara, porque no final de semana não dorme, com tanto de pancadão, com tanto de gente que atrapalha eles. Aí, quando alguém começa a prosperar, eles vazam desses lugares, eles vão embora. E aí a gente não consegue desenvolver os lugares, porque não tem renda nem do governo e nem das pessoas. A gente não tem as escrituras. E o fato de não ter as escrituras faz com que eu não consiga pôr empresa. Nós vamos criar um cinturão empresarial de 120 quilômetros em volta de São Paulo, que é um amortecedor de fluxo. Para quê? Vou pegar as empresas, nós vamos trazer empresas do Brasil inteiro, empresa de fora. Vocês vão me ver trazendo empresas do mundo inteiro para cá.
para ter emprego nas regiões periféricas. Qual que é a solução disso? Diminuir o estresse desses trabalhadores que ficam 3 horas no trânsito, fazer a pessoa desfrutar mais, ter mais tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. E, acima de tudo, todas as empresas que entrarem nesse cinturão, eu vou fazer convênio com o Estado e com o governo federal. Nós vamos trazer incentivos, se é ICMS com o Estado ou ISS com a Prefeitura. Se ele tiver mais de 80%, presta atenção, de funcionários que moram num certo raio que a gente vai decidir, essa empresa vai ser beneficiada. Ou seja, nós vamos fazer essas empresas ajudar nesse redesign aí das periferias. Ô, candidato. Isso vai diminuir, ó. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Se tiver oferta de emprego, 2 milhões de empregos em 1.460 dias, vai cair a criminalidade de forma absurda. Então, assim, esse é um grande tempo para São Paulo. Esses caras estão aí. Nunes é um fantoche. Ontem ele estava pedindo ajuda por Lula para me parar. O governador Tarcísio estava pedindo ajuda de Flávio Bolsonaro para me segurar. É nítido, já está aí na imprensa. Ô Tarcísio, eu te ajudei na sua campanha, cara. Eu sei que você quer que seu candidato ganhe, mas pelo menos não me ataque. Para de fazer piada com a minha cara. Para de falar de montanha. Porque senão você vai ver a montanha de corrupção que eu vou mostrar nesses governos aqui. Esse negócio é muito ruim. Respeita, cara. Você é um cara que eu continuo tendo respeito e tô sonhando todo dia. O carioca e o goiano, uma dupla imbatível para fazer o quê? Obra pro povo de São Paulo. Para de me bater, cara. Você tem meu respeito. Eu já entendi que você tá apalavrado. Fica apalavrado, mas não perde o respeito comigo não, porque eu te servi. Tá bom? A entrada do Bolsonaro na campanha do Nunes mais próxima, né? Deve gravar na televisão. O Nunes tem vergonha dele. O senhor acha que isso muda alguma coisa? Pode... Muda, vai criar uma revolta, porque quanto mais o Bolsonaro chegar perto dele, mais eu vou mostrar a cartilha do Nunes, de ideologia de gênero, de abortista, de tudo que o Bolsonaro repudia. E tá estranho, porque todo mundo está querendo uma posição do Bolsonaro. Eu não estou pedindo para ele me apoiar. Zero, não pedi para ele apoiar. Agora, é assim, é igual você misturar óleo com água. É uma denúncia, assim. Se você misturar água com água, não dá para saber o que está acontecendo. Mas quando você mistura água com óleo, é terrível. Uma gota de óleo torna impura 37 litros d'água, para você ter uma noção. Uma gota de óleo. Agora você imagina 12 partidos políticos que não tem nada a ver com o presidente. De um lado, ele já está palavrado e do outro os caras estão com vergonha dele, é terrível. Bolsonaro nunca foi chamado para uma reunião de estratégia. E ontem ele pediu ajuda, o Nunes está tão desesperado que ele pediu ajuda para o Lula que eu não estou entendendo mais nada. Como é que está Kassab junto? Kassab prejudicou o presidente da República. Ele poderia ter resolvido uma questão no parlamento, ele acabou prejudicando o Bolsonaro. Tá todo mundo, Milton Leite do mesmo lado, Kassab, Tarcísio, Lula, eu não estou entendendo mais nada que esses caras estão aprontando. Eu que estou estudando esse jogo tem 2 anos, todo dia, sem falhar, eu não, quer dizer, na hora certa eu posso falar o que está acontecendo, mas eu não estou entendendo a lógica por trás do Bolsonaro, com aquela coragem toda, não arrebentar essa corda logo. Tá parecendo que a direita tá querendo ser esquerda, não sei, também não tô entendendo. Os caras têm interesse. Tem gente aí nos partidos que precisa defender parente, é um pouquinho complicado esse negócio, esse é o recado. O Nicolás Ferreira acabou não dando uma opinião sobre as eleições aqui, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Ele deu, ele veio, o Tarcísio pediu para ele vir, e ele falou, não vou me comprometer com o Nunes, que ele não é bobo, ali é um cara inteligente e vai ser presidente em 2034, se quiser anotar o ano, ali é um cara inteligente, tem meu respeito. Mesmo o Tarcísio pedindo para ele, ele não quis de forma nenhuma gravar vídeo com o Nunes. Porque ele não é bobo, ele é um cara que é o futuro, ele é uma reserva de futuro nosso. Você pretende ser candidato a presidente em 2026? Não. Eu vou ser presidente, não vou negar isso nunca. Eu vou construir, eu já parei com a minha vida privada e estou me lascando na vida pública. Vou aprender, vou mostrar para todo mundo que São Paulo tem jeito. Sabe o que vai acontecer? 5.567 cidades vão ter que copiar o que a gente está fazendo aqui. Vai ser obrigatório. Vou explicar por quê. Porque aqui é o lugar mais difícil da América do Sul. E aqui vai funcionar e vai todo mundo falar, o homem provou que tem jeito. Eu vou dar minha vida nesses 4 anos para provar isso. Mas se não é em 2026, então quando o senhor vai concorrer? Deus vai saber. Deus vai saber. Tá começando os cabelos brancos aqui, ó. Eu acredito que quando tiver tudo branquinho vai ser o ano. Tá bom? E eu não sou político profissional e também nem quero ter essa carreira. Acho que eu vou servir o povo por algum tempo. E a minha vontade é de multiplicar talento e colocar muita gente na política, para depois sair em paz. E o recado que eu mando para todos os comunistas, escolha uma nação comunista e vá morar nela, porque aqui não seremos comunistas. Aqui é uma nação do avivamento, aqui é uma nação rica, próspera. Nós somos computadores de última geração como o povo, só que o nosso Windows é 95. Deixa que eu vou reinstalar o Windows para todo mundo, tá bom? Você tem candidato preferido para o segundo turno, se houver segundo turno? Aonde? Qual cidade? Aqui em
em São Paulo. Não tem segundo Mas turno. Se tiver, cara, você vai ser o primeiro cara a me perguntar. Vai ter uma comoção internacional, alguma coisa, que é um meteoro aqui, só se for. Não, mas sério, se tiver segundo turno, quem que você prefere? Você sabe o que é metafísica? Não, mas quem... Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é metafísica? Eu não sei. Tá? Por isso que você está fazendo essa pergunta. Quem que o senhor preferia pegar em um hipotético segundo turno? Não vai Nunes ter, ou Guilherme não Boulos? vai ter segundo turno. Não existe segundo turno. Se eu fosse um cara fraco igual o Nunes, eu ia te responder. Se eu fosse um cara emasculado como o Boulos, eu te responderia. Você está entendendo? Cara, eu não sou o melhor cara para ser o prefeito dessa cidade. Deve ter 10 mil pessoas mais capacitadas que eu. Agora, entre esses candidatos, como é que faz para perder uma eleição dessa? Como é que faz para ir para segundo turno com o povo desse? Eu avisei antes, todo mundo estava achando gracinha. A subida foi exponencial. Vou te dar uma aula sobre exponencialidade. Primeiro eu tenho uma evidência, depois eu tenho um fato e depois eu tenho uma dobra. Se eu repetir o que eu fiz até agora 2 vezes, eu consigo bater 3 milhões de votos, que significa eleição no primeiro turno. Vai acontecer. Se depende de mim, do povo, vai acontecer. Perseguição só ajuda. Não existe possibilidade. A possibilidade é um caminho que você cria com a sua mente. A sua mente é um portal que você cria realidades nela. Não existe essa realidade. Eu não criei, não admito entrar ninguém nela. Se você tiver afim, grite com a sua cabeça. Eu quero ver se você tem energia para bancar. É igual o cheque tem que ter fundo. Isso é metafísica. Não curvo para essa linha. Não existe essa linha na minha cabeça. Candidato, mas a decisão, querendo ou não, deu uma atrapalhada ali nos seus principais canais de divulgação. Nossa, eu tô tão animado. O senhor não tem horário de televisão, o senhor se apoia muito nas redes sociais e, querendo ou não, o senhor saiu de 13 milhões, até ali na última vez, sua conta do Instagram estava com um pouco mais de 1 milhão, né? Isso não atrapalhou um pouquinho? Em 15 horas já está com 2 milhões. E está com engajamento. Deixa eu te ensinar um negócio. Olha o tanto que é bom perseguir sem saber o que está fazendo. A minha conta é maior que qualquer outro candidato, de qualquer outro. Em 15 horas bateu 2 milhões, só que tem um segredo que eu tenho que contar para vocês. Uma conta que bate 2 milhões em 15 horas, ela tem um engajamento maior do que uma conta de 30 milhões. Então, os stories, o acesso, as visualizações da conta estão maiores do que as minhas contas todas juntas, de YouTube, Facebook, todas juntas. Anteriores. Isso, vocês estão entendendo, vocês me deram uma ajuda tão grande que eu não sei nem como agradecer. Esse é um problema. Vocês estão entendendo? Aqui, ó. Eu tenho Não 40 tem mil como. inscritos e tem 21 mil pessoas assistindo. Ontem vocês viram a censura acontecendo ao vivo, tinha 180 mil pessoas só em 2 redes sociais. E aí no meio da live, eu nunca vou esquecer a cena assim, ó, a live diminuindo e fechando. Eu nunca vou esquecer dessa censura, isso foi uma censura. Mas eu vou ser benevolente, entendendo que está faltando a reciclagem na turma que não entende de rede social e me põe à disposição para ajudar nessa reciclagem aí. Quando Tá o bom? senhor fala vocês me ajudaram, quem são vocês? Você imagina quem está orquestrando isso. É sempre os esquerdistas. Tiro é só no Trump, facada é só no Bolsonaro, tomar rede social é só comigo. Por que vocês não estão noticiando assim? Primeiro candidato da história que é uma ameaça e perde suas redes sociais, que esse é o único meio de comunicar com o povo. Não viu a notícia. Quando eu falo doideira para esses candidatos, vocês me chamam de palhaço, vocês todos da imprensa. Tiram 1% de vocês, tá? 99%. Vocês fazem o quê? Vocês falam assim, ele é um palhaço, ele está fazendo um circo. Aí o Nunes me xinga, mudou a estratégia. Vocês estão de brincadeira. Sabe qual é o problema de todo mundo? É porque eu sou um dos homens mais ricos do país e tenho um problema. Eu estou do lado dos nobres e estou do lado dos pobres, porque eu já fui pobre. Se me chamar para baixaria, eu sou o melhor, já fui pobre. Eu não tenho nenhum problema com reputação, eu vou arrebentar. E eu quero que vocês lembrem o seguinte, todas as vezes que alguém fez gracinha comigo, eu devolvi. Nenhum debate, nenhuma discussão, eu comecei briga nenhuma, só que eu tenho a arte da guerra, eu termino todas. E aí, depois que o cara começa, eu escolho a hora que termina a guerra. Então, o Boulos não foi fazer gracinha, esse é o Padre Kelmo, então vai tomar uma exorcização aqui, seu demônio. O que acontece? Foi ele que criou, não foi eu. Aquela carteira de trabalho estava no meu bolso desde o primeiro debate, eu estava só esperando a bobeira dele. E tem surpresas nos próximos debates, tá igual o final de Copa do Mundo, o Brasil inteiro está esperando os debates aqui. Pena que tem 3 covardes que são esquerdistas e amigos, decidiram no restaurante que não vão debater comigo. Deixa, se passar na minha frente, cada vez que aparecer no debate vai perder 3 pontos, todas as vezes. Algo mais? Posso ajudar? O seu estado está sofrendo com queimadas, né? O Centro-Oeste está sofrendo com queimadas. Assim como o Sudeste, aqui o estado de E o São Paulo. Amazonas também, tudo. Queria saber um pouco das suas propostas para o meio ambiente e como você enxerga a questão do aquecimento global. Olha, se a gente não resolver o problema de ar e de água,
a gente vai morrer todo mundo mais cedo. Então, as duas coisas aqui na nossa cidade que são urgentes, né? A gente não está na temporada de chuva, senão vai começar os alagamentos. E se chover antes de 6 de outubro, o Nunes vai ficar em quarto. Que aí todo mundo vai lembrar que ele não investiu na cidade. Nós vamos fazer essa cidade virar uma cidade esponja. Nós precisamos limpar nossos 4.000 mananciais de águas que tem aqui na região metropolitana de São Paulo, mais de 4.000. Nós vamos não vejo ninguém falando que vai limpar o Tietê. Se o governo do estado não resolver esse problema, eu vou criar como se fosse a Sabesp de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vou resolver esse negócio só com a cidade. Está aqui meu apelo para o governo do estado, que eu não vejo nem terminar a obra do Rodoanel de 44 quilômetros, que desafogaria pelo menos 15% do trânsito de São Paulo. E aí, com essas criações desse cinturão de empresa, olha para você ver o tanto que isso é ecológico. Se a gente coloca 120 quilômetros de cinturão, em volta de São Paulo tem 177, que é o Mário Covas, o Rodoanel. Se a gente coloca isso, a gente vai fazer com que as pessoas de perto de casa tenham trabalho. Elas não vão ficar nesse trânsito e nessa poluição, porque a nossa frota hoje não é eletrificada. O teleférico é 100% limpo, 5 vezes mais barato que metrô, silencioso e não para. E vai trazer saúde mental para o povo. Você imagina, a gente tem que construir caixas, são caixas de brita para chupar essa água, porque a cidade foi construída em cima de rio. A gente precisa recolocar algumas pessoas que bateram laje em cima de rio, a gente precisa recolocar. Eu sou alguém que ama a natureza. E se não tiver isso, cara, a gente vai perder essa cidade. As pessoas vão ficar estressadas e lá vai gastar bilhões com saúde. Então, assim, para mim o meio ambiente é causa, não é efeito. E todos os anos eu não vejo ninguém fazendo isso. A prova é que esses esgotos estão aí completamente a céu aberto. Todas as periferias que eu vou, a primeira pergunta é: onde que está a água? Aí eles falam: que água? Eu falo: esgoto. Aí eu pergunto: quem mora há 20, 30 anos? Eles nadavam, pescavam lá. Mas hoje tudo é esgoto. Eu vou tratar isso aí, nós vamos resolver isso. Algo mais? Posso ajudar? Prefeito? Sim, nós vamos fazer um triângulo habitacional. A prefeitura tem 41 imóveis. A prefeitura tem 41 imóveis, 41 mil imóveis, e nós vamos fazer permuta diária para a gente fazer a maior revolução na habitação aqui na cidade de São Paulo. É uma promessa minha pessoal, tá? Fiz isso na África e estou cumprindo. Independente de vocês quererem eu como prefeito ou não, eu vou ajudar, vocês vão ter que engolir, cara. Nós vamos desfavelizar São Paulo. Ninguém vê sua boca. Sabe o que é favela? Favela é a ausência do Estado. Nós temos lá no plano de governo uma comunidade forte. Nós vamos criar centros olímpicos nas periferias, naquilo que a gente chamava de favela. Nós vamos redesenhar esses lugares. Essas pessoas vão receber investimento. O governo atual está com muito ciúme do teleférico, porque o teleférico não é solução de transporte para a cidade, é para honrar as comunidades. Por que essas pessoas elas continuam aí? Porque o Estado não está lá. A família começa a ter mais de 5 mil de renda, não aguenta, cara, porque no final de semana não dorme, com tanto de pancadão, com tanto de gente que atrapalha eles. Aí, quando alguém começa a prosperar, eles vazam desses lugares, eles vão embora. E aí a gente não consegue desenvolver os lugares, porque não tem renda nem do governo e nem das pessoas. A gente não tem as escrituras. E o fato de não ter as escrituras faz com que eu não consiga pôr empresa. Nós vamos criar um cinturão empresarial de 120 quilômetros em volta de São Paulo, que é um amortecedor de fluxo. Para quê? Vou pegar as empresas, nós vamos trazer empresas do Brasil inteiro, empresa de fora. Vocês vão me ver trazendo empresas do mundo inteiro para cá, para ter emprego nas regiões periféricas. Qual que é a solução disso? Diminuir o estresse desses trabalhadores que ficam 3 horas no trânsito, fazer a pessoa desfrutar mais, ter mais tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. E acima de tudo, todas as empresas que entrarem nesse cinturão, eu vou fazer convênio com o Estado e com o governo federal. Nós vamos trazer incentivos, se é ICMS com o Estado ou ISS com a prefeitura. Se ele tiver mais de 80%, presta atenção, de funcionários que moram num certo raio que a gente vai decidir, essa empresa vai ser beneficiada. Ou seja, nós vamos fazer essas empresas ajudar nesse redesign aí das periferias. Ô, candidato. Isso vai diminuir, ó. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Se tiver oferta de emprego, 2 milhões de empregos em 1.460 dias, vai cair a criminalidade de forma absurda. Então, assim, esse é um grande tempo para São Paulo. Esses caras estão aí. Nunes é um fantoche. Ontem ele estava pedindo ajuda por Lula para me parar. O governador Tarcísio estava pedindo a ajuda de Flávio Bolsonaro para me segurar, é nítido, já está aí na imprensa. Ô Tarcísio, eu te ajudei na sua campanha, cara. Eu sei que você quer que seu candidato ganhe, mas pelo menos não me ataque. Para de fazer piada com a minha cara. Para de falar de montanha. Porque senão você vai ver a montanha de corrupção que eu vou mostrar nesses governos aqui. Esse negócio é muito ruim, respeita, cara. Você é um cara que eu continuo tendo respeito e tô sonhando todo dia. O carioca e o goiano, uma dupla imbatível para fazer o quê?
obra para o povo de São Paulo. Para de me bater, cara, você tem meu respeito. Eu já entendi que você está apalavrado, fica apalavrado, mas não perde o respeito comigo não, porque eu te servi, tá bom? A entrada do Bolsonaro na campanha do Nunes mais próxima, né? Deve gravar na televisão. O Nunes tem vergonha dele. Você acha que isso muda alguma coisa? Pode... Muda, vai criar uma revolta, porque quanto mais o Bolsonaro chegar perto dele, mais eu vou mostrar a cartilha do Nunes, de ideologia de gênero, de abortista, de tudo que o Bolsonaro repudia. E tá estranho, porque todo mundo tá querendo uma posição do Bolsonaro. Eu não tô pedindo para ele me apoiar. Zero, não pedi para ele apoiar. Agora, é assim, é igual você misturar óleo com água. É uma denúncia, assim. Se você misturar água com água, não dá para saber o que está acontecendo. Mas quando você mistura água com óleo, é terrível. Uma gota de óleo torna impura 37 litros d'água, para você ter uma noção. Uma gota de óleo. Agora você imagina 12 partidos políticos que não tem nada a ver com o presidente. De um lado, ele já está apalavrado e do outro os caras estão com vergonha dele, é terrível. Bolsonaro nunca foi chamado para uma reunião de estratégia. E ontem ele pediu ajuda, o Nunes está tão desesperado que ele pediu ajuda para o Lula que eu não estou entendendo mais nada. Como é que está Kassab junto? Kassab prejudicou o presidente da República. Ele poderia ter resolvido uma questão no parlamento, ele acabou prejudicando o Bolsonaro. Tá todo mundo, Milton Leite do mesmo lado, Kassab, Tarcísio, Lula, eu não estou entendendo mais nada que esses caras estão aprontando. Eu que estou estudando esse jogo tem 2 anos, todo dia, sem falhar, eu não, quer dizer, na hora certa eu posso falar o que está acontecendo, mas eu não estou entendendo a lógica por trás do Bolsonaro, com aquela coragem toda, não arrebentar essa corda logo. Tá parecendo que a direita tá querendo ser esquerda, não sei, também não tô entendendo. Os caras têm interesse. Tem gente aí nos partidos que precisa defender parente, é um pouquinho complicado esse negócio, esse é o recado. O Nicolás Ferreira acabou não dando uma opinião sobre as eleições aqui. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Ele deu, ele veio, o Tarcísio pediu para ele vir, e ele falou, não vou me comprometer com o Nunes, que ele não é bobo, ali é um cara inteligente e vai ser presidente em 2034, se quiser anotar o ano. Ali é um cara inteligente, tem meu respeito. Mesmo o Tarcísio pedindo para ele não quis de forma nenhuma gravar vídeo com o Nunes, porque ele não é bobo, ele é um cara que é o futuro, ele é uma reserva de futuro nosso. Você pretende ser candidato a presidente em 2026? Não, eu vou ser presidente, não vou negar isso nunca. Eu vou construir, eu já parei com a minha vida privada e estou me lascando na vida pública, vou aprender, vou mostrar para todo mundo que São Paulo tem jeito. Sabe o que vai acontecer? 5.567 cidades vão ter que copiar o que a gente está fazendo aqui, vai ser obrigatório. Vou explicar por quê, porque aqui é o lugar mais difícil da América do Sul. E aqui vai funcionar e vai todo mundo falar, o homem provou que tem jeito. Eu vou dar minha vida nesses 4 anos para provar isso. Mas se não é em 2026, então quando o senhor vai concorrer? Deus vai saber, Deus vai saber. Tá começando os cabelos brancos aqui, ó. Eu acredito que quando tiver tudo branquinho vai ser o ano. Tá bom? E eu não sou político profissional e também nem quero ter essa carreira. Acho que eu vou servir o povo por algum tempo. E a minha vontade é de multiplicar talento e colocar muita gente na política, para depois sair em paz. E o recado que eu mando para todos os comunistas, escolha uma nação comunista e vá morar nela, porque aqui não seremos comunistas. Aqui é uma nação do avivamento, aqui é uma nação rica, próspera. Nós somos computadores de última geração como o povo, só que o nosso Windows é 95. Deixa que eu vou reinstalar o Windows para todo mundo, tá bom? Você tem candidato preferido no segundo turno, se houver segundo turno? Aonde? Qual cidade? Aqui em São Paulo. Não tem segundo turno. Mas se tiver? Se tiver, cara, você vai ser o primeiro cara a me perguntar. Vai ter uma comoção internacional, alguma coisa, que é um meteoro aqui, só se for. Não, mas sério, se tiver segundo turno, quem que você prefere? Você sabe o que é metafísica? Não, mas quem... Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é metafísica? Eu não sei, cara. Por isso que você está fazendo essa pergunta. Quem que o senhor preferia pegar em um hipotético segundo turno? Não Nunes vai ter, ou Guilherme não Boulos? vai ter segundo turno. Não existe segundo turno. Se eu fosse um cara fraco igual o Nunes, eu ia te responder. Se eu fosse um cara emasculado como o Boulos, eu te responderia. Você está entendendo? Cara, eu não sou o melhor cara para ser o prefeito dessa cidade. Deve ter 10 mil pessoas mais capacitadas que eu. Agora, entre esses candidatos, como é que faz para perder uma eleição dessa? Como é que faz para ir para segundo turno com um povo desse? Eu avisei antes, todo mundo estava achando gracinha. A subida foi exponencial. Vou te dar uma aula sobre exponencialidade. Primeiro eu tenho uma evidência, depois eu tenho um fato e depois eu tenho uma dobra. Se eu repetir o que eu fiz até agora 2 vezes, eu consigo bater 3 milhões de votos, que significa eleição no primeiro turno. Vai acontecer. Se depende de mim e do povo, vai acontecer. Perseguição só ajuda. Não existe possibilidade. A possibilidade é um caminho que você cria com a sua mente. A sua mente é um portal que você cria realidades nela. Não existe essa realidade.
Eu não criei, não admito entrar ninguém nela. Se você tiver afim, grite com a sua cabeça. Eu quero ver se você tem energia para bancar. É igual o cheque tem que ter fundo. Isso é metafísica, não curvo para essa linha. Não existe essa linha na minha cabeça. Candidato, mas a decisão, querendo ou não, deu uma atrapalhada ali nos seus principais canais de divulgação. Nossa, né? eu tô tão animado. O senhor não tem horário de televisão, o senhor se apoia muito nas redes sociais e, querendo ou não, o senhor saiu de 13 milhões, até ali na última vez, só conta do Instagram estava com um pouco mais de 1 milhão, né? Isso não atrapalhou um pouquinho? Em 15 horas já está com 2 milhões. E está com engajamento. Deixa eu te ensinar um negócio. Olha o tanto que é bom perseguir sem saber o que está fazendo. A minha conta é maior que qualquer outro candidato, de qualquer outro. Em 15 horas bateu 2 milhões, só que tem um segredo que eu tenho que contar para vocês. Uma conta que bate 2 milhões em 15 horas, ela tem um engajamento maior do que uma conta de 30 milhões. Então, os stories, o acesso, as visualizações da conta estão maiores do que as minhas contas todas juntas, de YouTube, Facebook, todas juntas. Anteriores. Isso, vocês estão entendendo, vocês me deram uma ajuda tão grande que eu não sei nem como agradecer. Esse é um problema. Vocês estão entendendo? Eu tenho 40 mil pessoas, tem 21 mil pessoas assistindo. Ontem vocês viram a censura acontecendo ao vivo, tinha 180 mil pessoas só em 2 redes sociais. E aí no meio da live, eu nunca vou esquecer a cena assim, ó, a live diminuindo e fechando. Eu nunca vou esquecer dessa censura, isso foi uma censura, mas eu vou ser benevolente entendendo que está faltando uma reciclagem na turma que não entende rede social e me põe à disposição para ajudar nessa reciclagem aí. Quando Tá o bom? senhor fala vocês me ajudaram, quem são vocês? Você imagina quem está orquestrando isso? É sempre os esquerdistas. Tiro é só no Trump, facada é só no Bolsonaro, tomar a rede social é só comigo. Por que vocês não estão noticiando assim? Primeiro candidato da história que é uma ameaça e perde suas redes sociais, que esse é o único meio de comunicar com o povo. Não vi uma notícia. Quando eu falo doideira para esses candidatos, vocês me chamam de palhaço, vocês todos da imprensa. Tiram 1% de vocês, tá? 99%. Vocês fazem o quê? Vocês falam assim, ele é um palhaço, ele está fazendo um circo. Aí o Nunes me xinga, mudou a estratégia. Vocês estão de brincadeira. Sabe qual é o problema de todo mundo? É porque eu sou um dos homens mais ricos do país e tenho um problema. Eu estou do lado dos nobres e estou do lado dos pobres, porque eu já fui pobre. Se me chamar para baixaria, eu sou o melhor, já fui pobre. Eu não tenho nenhum problema com reputação, eu vou arrebentar. E eu quero que vocês lembrem o seguinte, todas as vezes que alguém fez gracinha comigo, eu devolvi. Nenhum debate, nenhuma discussão, eu comecei briga nenhuma, só que eu tenho a arte da guerra, eu termino todas. E aí, depois que o cara começa, eu escolho a hora que termina a guerra. Então, o Boulos não foi fazer gracinha, esse é o Padre Kelmo, então vai tomar uma exorcização aqui, seu demônio. O que acontece? Foi ele que criou, não foi eu. Aquela carteira de trabalho estava no meu bolso desde o primeiro debate, eu estava só esperando a bobeira dele. E tem surpresas nos próximos debates, tá? Igual o final de Copa do Mundo, o Brasil inteiro está esperando os debates aqui. Pena que tem 3 covardes que são esquerdistas e amigos, decidiram no restaurante que não vão debater comigo. Deixa, se passar na minha frente, cada vez que aparecer no debate, vai perder 3 pontos, todas as vezes. Algo mais? Posso ajudar? O seu estado está sofrendo com queimadas, né? O Centro-Oeste está sofrendo com queimadas. Assim como o Sudeste, aqui o estado de E o São Paulo. Amazonas também, tudo. Queria saber um pouco das suas propostas para o meio ambiente e como você enxerga a questão do aquecimento global. Olha, se a gente não resolver o problema de ar e de água, a gente vai morrer todo mundo mais cedo. Então, as duas coisas aqui na nossa cidade que são urgentes, né? A gente não está na temporada de chuva, senão vai começar os alagamentos. E se chover antes de 6 de outubro, o Nunes vai ficar em quarto. Que aí todo mundo vai lembrar que ele não investiu na cidade. Nós vamos fazer essa cidade virar uma cidade esponja. Nós precisamos limpar nossos 4 mil mananciais de águas que tem aqui na região metropolitana de São Paulo, mais de 4 mil. Não vejo ninguém falando que vai limpar o Tietê. Se o governo do estado não resolver esse problema, eu vou criar como se fosse a Sabesp de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vou resolver esse negócio só com a cidade. Está aqui meu apelo para o governo do estado, que eu não vejo nem terminar a obra do Rodoanel de 44 quilômetros, que desafogaria pelo menos 15% do trânsito de São Paulo. E aí, com essas criações desse cinturão de empresa, olha para você ver o tanto que isso é ecológico. Se a gente coloca 120 quilômetros de cinturão, em volta de São Paulo tem 177, que é o Mário Covas, o Rodoanel. Se a gente coloca isso, a gente vai fazer com que as pessoas de perto de casa tenham trabalho, elas não vão ficar nesse trânsito e nessa poluição, porque a nossa frota hoje não é eletrificada. O teleférico é 100% limpo, 5 vezes mais barato que metrô, silencioso e não para. E vai trazer saúde mental para o povo. Você imagina, a gente tem que construir caixas
são caixas de brita para chupar essa água, porque a cidade foi construída em cima de rio. A gente precisa recolocar algumas pessoas que bateram laje em cima de rio, a gente precisa recolocar. Eu sou alguém que ama a natureza. E se não tiver isso, cara, a gente vai perder essa cidade. As pessoas vão ficar estressadas e lá vai gastar bilhões com saúde. Então, assim, para mim o meio ambiente é causa, não é efeito. E todos os anos eu não vejo ninguém fazendo isso. A prova é que esses esgotos estão aí completamente a céu aberto. Todas as periferias que eu vou, a primeira pergunta é: onde que está a água? Aí eles falam: que água? Eu falo: esgoto. Aí eu pergunto: quem mora há 20, 30 anos? Eles nadavam, pescavam lá. Mas hoje tudo é esgoto. Eu vou tratar isso aí, nós vamos resolver isso. Algo mais? Posso ajudar? A Prefeitura de São Paulo agradece a ligação. Tenha um bom dia. Sim, nós vamos fazer um triângulo habitacional. A Prefeitura tem 41 imóveis. A Prefeitura tem 41 imóveis, 41 mil imóveis, e nós vamos fazer permuta diária para a gente fazer a maior revolução na habitação aqui na cidade de São Paulo. É uma promessa minha pessoal, tá? Fiz isso na África e estou cumprindo. Independente de vocês quererem eu como prefeito ou não, eu vou ajudar, vocês vão ter que engolir, cara. Nós vamos desfavelizar São Paulo. Ninguém vê sua boca. Sabe o que é favela? Favela é a ausência do Estado. Nós temos lá no plano de governo uma comunidade forte. Nós vamos criar centros olímpicos nas periferias, naquilo que a gente chamava de favela. Nós vamos redesenhar esses lugares. Essas pessoas vão receber investimento. O governo atual está com muito ciúme do teleférico, porque o teleférico não é solução de transporte para a cidade, é para honrar as comunidades. Por que essas pessoas elas continuam aí? Porque o Estado não está lá. A família começa a ter mais de 5 mil de renda, não aguenta, cara, porque no final de semana não dorme, com tanto de pancadão, com tanto de gente que atrapalha eles. Aí, quando alguém começa a prosperar, eles vazam desses lugares, eles vão embora. E aí a gente não consegue desenvolver os lugares, porque não tem renda nem do governo e nem das pessoas. A gente não tem as escrituras. E o fato de não ter as escrituras faz com que eu não consiga pôr empresa. Nós vamos criar um cinturão empresarial de 120 quilômetros em volta de São Paulo, que é um amortecedor de fluxo. Para quê? Vou pegar as empresas, nós vamos trazer empresas do Brasil inteiro, empresa de fora. Vocês vão me ver trazendo empresas do mundo inteiro para cá, para ter emprego nas regiões periféricas. Qual que é a solução disso? Diminuir o estresse desses trabalhadores que ficam 3 horas no trânsito, fazer a pessoa desfrutar mais, ter mais tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. E acima de tudo, todas as empresas que entrarem nesse cinturão, eu vou fazer convênio com o Estado e com o governo federal. Nós vamos trazer incentivos, se é ICMS com o Estado ou ISS com a Prefeitura. Se ele tiver mais de 80%, presta atenção, de funcionários que moram num certo raio que a gente vai decidir, essa empresa vai ser beneficiada. Ou seja, nós vamos fazer essas empresas ajudar nesse redesign aí das periferias. O candidato. Isso vai diminuir, ó. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Se tiver oferta de emprego, 2 milhões de empregos em 1.460 dias, vai cair a criminalidade de forma absurda. Então, assim, esse é um grande tempo para São Paulo. Esses caras estão aí. Nunes é um fantoche. Ontem ele estava pedindo ajuda por Lula para me parar. O governador Tarcísio estava pedindo a ajuda de Flávio Bolsonaro para me segurar, é nítido, já está aí na imprensa. Ô Tarcísio, eu te ajudei na sua campanha, cara. Eu sei que você quer que seu candidato ganhe, mas pelo menos não me ataque. Para de fazer piada com a minha cara. Para de falar de montanha. Porque senão você vai ver a montanha de corrupção que eu vou mostrar nesses governos aqui. Esse negócio é muito ruim, respeita, cara. Você é um cara que eu continuo tendo respeito e tô sonhando todo dia. O carioca e o goiano, uma dupla imbatível para fazer o quê? Obra para o povo de São Paulo. Para de me bater, cara, você tem meu respeito. Eu já entendi que você está apalavrado, fica apalavrado, mas não perde o respeito comigo não, porque eu te servi, tá bom? A entrada do Bolsonaro na campanha do Nunes mais próxima, né? Deve gravar na televisão. O Nunes tem vergonha dele. Você acha que isso muda alguma coisa? Pode... Muda, vai criar uma revolta, porque quanto mais o Bolsonaro chegar perto dele, mais eu vou mostrar a cartilha do Nunes, de ideologia de gênero, de abortista, de tudo que o Bolsonaro repudia. E tá estranho, porque todo mundo tá querendo uma posição do Bolsonaro. Eu não tô pedindo para ele me apoiar. Zero, não pedi para ele apoiar. Agora, é assim, é igual você misturar óleo com água. É uma denúncia, assim. Se você misturar água com água, não dá para saber o que está acontecendo. Mas quando você mistura água com óleo, é terrível. Uma gota de óleo torna impura 37 litros d'água, para você ter uma noção. Uma gota de óleo. Agora você imagina 12 partidos políticos que não tem nada a ver com o presidente. De um lado, ele já está apalavrado e do outro os caras estão com vergonha dele. É terrível. Bolsonaro nunca foi chamado para uma reunião de estratégia. E ontem ele pediu ajuda. O Nunes está tão desesperado que ele pediu ajuda para o Lula que eu não estou entendendo mais nada. Como é que está Kassab junto? Kassab prejudicou o presidente da República. Ele poderia ter
resolvido uma questão no parlamento, ele acabou prejudicando o Bolsonaro. Tá todo mundo, Milton Leite do mesmo lado, Kassab, Tarcísio, Lula. Eu não estou entendendo mais nada que esses caras estão aprontando. Eu que estou estudando esse jogo tem 2 anos, todo dia, sem falhar. Eu não, quer dizer, na hora certa eu posso falar o que está acontecendo, mas eu não estou entendendo a lógica por trás do Bolsonaro, com aquela coragem toda, não arrebentar essa corda logo. Tá parecendo que a direita tá querendo ser esquerda, não sei, também não tô entendendo. Os caras têm interesse. Tem gente aí nos partidos que precisa defender parente, é um pouquinho complicado esse negócio, esse é o recado. O Nicolás Ferreira acabou não dando uma opinião sobre as eleições aqui. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Ele deu, ele veio, o Tarcísio pediu para ele vir, e ele falou, não vou me comprometer com o Nunes, que ele não é bobo, ali é um cara inteligente e vai ser presidente em 2034, se quiser anotar o ano. Ali é um cara inteligente, tem meu respeito. Mesmo o Tarcísio pedindo para ele não quis de forma nenhuma gravar vídeo com o Nunes, porque ele não é bobo, ele é um cara que é o futuro, ele é uma reserva de futuro nosso. Você pretende ser candidato a presidente em 2026? Não. Eu vou ser presidente, não vou negar isso nunca. Eu vou construir, eu já parei com a minha vida privada e estou me lascando na vida pública. Vou aprender, vou mostrar para todo mundo que São Paulo tem jeito. Sabe o que vai acontecer? 5.567 cidades vão ter que copiar o que a gente está fazendo aqui. Vai ser obrigatório. Vou explicar por quê. Porque aqui é o lugar mais difícil da América do Sul. E aqui vai funcionar e vai todo mundo falar, o homem provou que tem jeito. Eu vou dar minha vida nesses 4 anos para provar isso. Mas se não é em 2026, então quando o senhor vai concorrer? Deus vai saber. Deus vai saber. Tá começando os cabelos brancos aqui, ó. Eu acredito que quando tiver tudo branquinho vai ser o ano. Tá bom? E eu não sou político profissional e também nem quero ter essa carreira. Acho que eu vou servir o povo por algum tempo. E a minha vontade é de multiplicar talento e colocar muita gente na política, para depois sair em paz. E o recado que eu mando para todos os comunistas, escolha uma nação comunista e vá morar nela, porque aqui não seremos comunistas. Aqui é uma nação do avivamento, aqui é uma nação rica, próspera. Nós somos computadores de última geração como o povo, só que o nosso Windows é 95. Deixa que eu vou reinstalar o Windows para todo mundo, tá bom? Você tem candidato preferido para o segundo turno, se houver segundo turno? Aonde? Qual cidade? Aqui em São Paulo. Não tem segundo turno. Mas se tiver? Se tiver, cara, você vai ser o primeiro cara a me perguntar. Vai ter uma comoção internacional, alguma coisa, que é um meteoro aqui, só se for. Não, mas sério, se tiver segundo turno, quem que você prefere? Você sabe o que é metafísica? Não, mas quem que Não, eu estou te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é metafísica? Eu não sei, cara. Por isso que você está fazendo essa pergunta. Quem que o senhor preferia pegar em um hipotético segundo turno? Não Nunes ou Guilherme não Boulos? vai ter segundo turno. Não existe segundo turno. Se eu fosse um cara fraco igual o Nunes, eu ia te responder. Se eu fosse um cara emasculado como o Boulos, eu te responderia. Você está entendendo? Cara, eu não sou o melhor cara para ser o prefeito dessa cidade. Deve ter 10 mil pessoas mais capacitadas que eu. Agora, entre esses candidatos, como é que faz para perder uma eleição dessa? Como é que faz para ir para segundo turno com o povo desse? Eu avisei antes, todo mundo estava achando gracinha. A subida foi exponencial. Vou te dar uma aula sobre exponencialidade. Primeiro eu tenho uma evidência, depois eu tenho um fato e depois eu tenho uma dobra. Se eu repetir o que eu fiz até agora 2 vezes, eu consigo bater 3 milhões de votos, que significa eleição no primeiro turno. Vai acontecer. Se depende de mim, do povo, vai acontecer. Perseguição só ajuda. Não existe possibilidade. A possibilidade é um caminho que você cria com a sua mente. A sua mente é um portal que você cria realidades nela. Não existe essa realidade. Eu não criei, não admito entrar ninguém nela. Se você tiver afim, grite com a sua cabeça. Eu quero ver se você tem energia para bancar. É igual o cheque tem que ter fundo. Isso é metafísica, não curvo para essa linha. Não existe essa linha na minha cabeça. Candidato, mas a decisão, querendo ou não, deu uma atrapalhada ali nos seus principais canais de divulgação. Nossa, né? eu tô tão animado. O senhor não tem horário de televisão, o senhor se apoia muito nas redes sociais e, querendo ou não, o senhor saiu de 13 milhões até ali na última vez, só quando o Instagram estava com um pouco mais de 1 milhão, né? Isso não atrapalhou um pouquinho? Em 15 horas já está com 2 milhões. E está com engajamento. Deixa eu te ensinar um negócio. Olha o tanto que é bom perseguir sem saber o que está fazendo. A minha